Olá, queridos estudantes. Meu nome é Cláudio Melquias Medeiros, eu sou professor na Univille, em Santa Catarina, leciono Direito Civil, Direito das Coisas e Teoria Geral do Processo. Daremos, então, seguimento ao estudo dos direitos de vizinhança, hoje com o tema das águas. E para contextualizar, quando nós tratamos de direitos de vizinhança, nós trataremos do uso anormal da propriedade, das árvores limítrofes, da passagem forçada, da passagem de cabos e tubulações, das águas, que é o tópico desta mini-aula de hoje. Também veremos nas próximas mini-aulas dos limites entre prédios e direito de tapagem e do direito de construir. Ok? Também lembrar que você encontra esse tema, direito de vizinhança, nos artigos 1277 a 1313 do Código Civil Brasileiro. A entender também que a menção que o Código Civil faz a prédio se refere, o legislador estava se referindo também a casa, edifício, terreno, área rural, etc. E não só aquela imóvel construído ou uma edificação, tá? Mas abrange outros significados. O direito de vizinhança está ligado diretamente ao direito de propriedade e da posse. Lembre-se do GRUDE. GRUDE são aqueles direitos que o proprietário tem, ou seja, de gozar, de reaver, de usar e de dispor. Lembrando que vizinho não é somente aquele teu vizinho que fica ao lado da tua propriedade, ou na frente, ou atrás, né? Também poderá ser uma fábrica, ou uma empresa, ou uma atividade que fique mais longe de sua casa, mas que acabe lhe trazendo, afetando a sua saúde, ou o seu sossego, ou a sua segurança. Lembre-se dos 3 S's lá do 1877. Os direitos de vizinhança também consiste, como já falou a ministra Nancy Andrighi, a limitação ao uso pleno da propriedade e da posse, né, que corresponde à função social da propriedade e da posse, objetivando o bom convívio. Então, essa limitação é para que haja um bom convívio em sociedade. Lembro também que, além do direito civil, você deve complementar a leitura com as leis municipais, leis federais, usos e costumes. Vamos então falar das águas. O direito à água é um direito de vizinhança, um direito ao aproveitamento de uma riqueza natural pelos proprietários de imóveis que sejam ou não abastecidos pelo citado recurso hídrico. Haja vista que, de acordo com a previsão do artigo 1º, inciso 1 e 4 da Lei 9.433 de 97, a água é um bem de domínio público e sua gestão deve proporcionar o uso múltiplo das águas. O direito às águas e a seu curso e transporte constitui matéria de inegável importância para a sobrevivência de pessoas e animais, e também para a indústria, notadamente agrícola, apresentando, pois, nítido caráter social. Destinada a atender às necessidades primordiais do ser humano, a água, antes tratada como um bem apropriável pelo particular, ou seja, um bem privado, de titularidade do dono do imóvel, onde tivesse sua nascente, passou a se tornar um bem do domínio público, o que não significa dizer que seu domínio é do Estado, mas sim que pertence a todos. Importante, então, que também nós leiamos a Lei 9.433 de 97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Também é importante ler o Decreto número 24.643, de 10 de julho de 1934, que trata do Código de Águas. Dos direitos de vizinhança das águas. Vamos lá. Está previsto entre os artigos 1288 e 1296. O artigo 1288
assim prescreve. O dono ou possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaraçem o seu fluxo. Porém, a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. Por sua vez, o artigo 1289 assim prescreve: quando as águas artificialmente levadas ao prédio superior ou aí colhidas correrem dele para o inferior, poderá o dono deste reclamar que se desvie ou se lhe indenize o prejuízo que sofrer. Parágrafo único. Da indenização será deduzido o valor do benefício obtido. Trata-se de norma dirigida ao dono ou possuidor. Como o direito de vizinhança veicula obrigação propter rem, ou seja, essa obrigação acompanha a propriedade. O dono ou possuidor do prédio inferior é aquele que recebe por fluxo natural águas do prédio superior, sendo obrigado a receber tais águas, e não podendo negar o curso natural ou mesmo obstruir este regular fluxo. Justamente por isso é que surge um dever de abstenção para este proprietário ou possuidor: não realizar qualquer obra que obstrua o fluxo das águas. Outro artigo que trata também das águas é o 1290. O proprietário de nascente ou do solo onde caem águas pluviais satisfeitas as necessidades de seu consumo não pode impedir ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores. O possuidor do imóvel superior não poderá poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades da vida dos possuidores dos imóveis inferiores. As demais que poluir, deverá recuperar, ressarcindo os danos que estes sofrerem, se não for possível a recuperação ou desvio do curso artificial de águas. Nesse ponto, Maria Helena Diniz esclarece que a norma envolve as fontes ou nascentes não captadas. Daí porque, se estas forem decorrentes de captação, o proprietário do prédio inferior não lhe tem direito algum. De acordo com o artigo 89 do Código das Águas nascentes são as águas que surgem naturalmente ou por indústria humana. Flávio Tartucci faz uma crítica bastante interessante. Diz ele: a parte final do último dispositivo é altamente criticável, pois expressa que as demais que poluir deverá recuperar, ressarcindo os danos que esses sofrerem, se não for possível a recuperação ou desvio do curso artificial das águas. Ora, a lei está admitindo, em sua literalidade, a possibilidade de poluição de águas, tidas como não essenciais, algo inadmissível em tempos atuais, diante da constante preocupação com o bem ambiental, o que culmina na adoção dos princípios da precaução e da prevenção. Nesse contexto, o dispositivo acaba por ferir a ampla proteção legislativa do meio ambiente, sobretudo o que consta do artigo 225 da Constituição e da Lei 6.938 de 81. Por isso, na opinião deste autor, o comando legal deveria ser imediatamente revogado em razão de sua inconstitucionalidade. A doutrina majoritária assim também tem entendido. No artigo 1292, encontramos que o proprietário tem direito de construir barragens, açudes ou outras obras para represamento da água em seu prédio. Se as águas represadas invadirem prédio alheio, será o seu proprietário indenizado pelo dano sofrido, deduzido o valor do benefício obtido. Segundo o autor Carlos Roberto Gonçalves, a regra em comento disciplina também o direito de represamento de água, mediante a construção de barragens de todas as formas, inclusive para a construção de hidrelétricas, desde que os vizinhos não sejam prejudicados. Por derradeiro,
temos o artigo 1294 e o 1295. Assim diz o 1294. Aplica-se ao direito do aqueduto o disposto no 1286 e 1287, que é a passagem de tubos e tubulações e cabos. O 1295 prescreve: o aqueduto não impedirá que os proprietários cerquem os imóveis e construam sobre ele, sem prejuízo para a sua segurança e conservação. Os proprietários dos imóveis poderão usar das águas do aqueduto para as primeiras necessidades da vida. Segundo previsão legal, o aqueduto ou canalização da água não impedirá que os proprietários cerquem os imóveis e construam sobre ele, sem prejuízo para a sua segurança e conservação. Outro sim, os proprietários dos imóveis poderão usar das águas do aqueduto para as primeiras necessidades da vida. É o que prescreve este artigo. O 1296 assim trata: havendo no aqueduto águas supérfluas, outros poderão canalizá-las para os fins previstos no 1293, mediante pagamento de indenização aos proprietários prejudicados e ao dono do aqueduto, de importância equivalente às despesas que então seriam necessárias para a condução das águas até o ponto de derivação. Parágrafo único. Tem preferência os proprietários dos imóveis atravessados pelo aqueduto. Este artigo trata das águas supérfluas e merece todas as críticas em relação à indisponibilidade ou disponibilidade das águas da atual ordem constitucional ambiental. De qualquer forma, autoriza o Código Civil a possibilidade de canalizar tais águas mediante pagamento de indenização aos proprietários prejudicados e ao dono do aqueduto. Meus queridos estudantes de Direito Civil, fiquem com Deus, inscrevam-se e cliquem no sininho. Um forte abraço desse velho professor.